Graça e paz. Palavra de hoje. Nós queremos pensar aqui um pouquinho mais na palavra de Deus, compartilhar com você nesse tempo, nesse momento que nós estamos vivendo, onde nós temos sido aí assolados por essa pandemia. Não podemos estar nos reunindo, com culto presencial, e nós temos usado aqui essa ferramenta preciosa, gloriosa, de estar transmitindo via internet, via online, a questão da palavra do Senhor, compartilhando assim uma porção, e que Deus nessa manhã, nesse dia de hoje, nessa noite, possa estar trazendo ao seu coração o maná escondido, trazendo o Espírito por trás da letra, trazendo a revelação das verdades espirituais do Senhor, trazendo a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e principalmente o discernimento de espírito para nós, para a igreja, para a sua vida, para a minha vida, nesse tempo que a gente está vivendo. Então eu queria compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 3, verso de número 15, segundo livro de Reis, capítulo 3, verso de número 15, que diz o seguinte, a palavra de Deus: Ora, pois, trazei-me um tangedor. O que é tangedor? Outra versão vai falar para você aí que é músico, trazei-me um músico. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Vou repetir para você. Ora, pois, trazei-me um tangedor, um músico. E sucedeu que, tangendo o tangedor, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. E o que eu quero pensar com você hoje? Por que precisamos ter propósito? Por que nós precisamos ter propósito? Deus, ele só está presente aos nossos eventos, aos nossos cultos, às nossas realizações, quando todos que estão presentes nos nossos cultos, nas nossas realizações, nos nossos eventos, todos que estão presentes por causa da presença dele e não por causa do preletor, do doutor fulano de tal, do conferencista fulano de tal, ou por causa da banda de música. Qual é a razão de nós estarmos nessas reuniões? Qual é a razão de nós nos reunirmos para culto? Qual que é a razão de nós estarmos aqui, hoje, agora, nesse momento presente? Qual que é a razão, qual que é a minha razão de estar aqui com você agora, ministrando essa palavra ao seu coração, à sua vida? Qual que é a minha razão? Qual que é a minha motivação? Qual que é a motivação do meu coração? E ainda, qual é a intenção do meu coração de estar aqui nesse momento com você? Deus é Deus de propósitos. E escute, Deus, ele age através de propósitos. Deus é Deus de propósitos e Deus, ele age através de propósitos. Deus não se manifesta aonde não existe propósito. E se o meu propósito não está alinhado ao propósito de Deus, Deus, ele não vai se manifestar. Estamos vivendo um tempo novo da parte de Deus. Estamos vivendo um tempo de alinhamento. Alinhamento com Deus. Escute, tudo isso que a gente está vivendo, esse momento de crise, de caos, de pandemia,
É tempo de alinhamento. Eu preciso discernir as coisas. É tempo de alinhamento. É um tempo de alinhamento com Deus. É um tempo de alinhamento com a igreja. É um tempo de alinhamento como igreja. É um tempo de alinhamento com a igreja e como igreja. É um tempo de alinhamento com o reino de Deus. É um tempo de alinhamento com a palavra de Deus. Eu preciso me alinhar à palavra do Senhor. É um tempo de alinhamento espiritual. É tempo de alinhamento na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. É tempo de alinhamento. Escute, é tempo de alinhamento. É tempo de você se alinhar. É tempo de discernimento. É tempo de discernir o tempo. Eu preciso discernir o tempo. Eu preciso discernir esse tempo presente. Eu preciso discernir o tempo por vir. E eu preciso discernir o tempo de Deus. É tempo de discernimento. E é tempo de eu, você, nós, igreja, é tempo de nós estabelecermos um propósito com Deus. Tempo de alinhamento, tempo de se estabelecer um propósito com Deus. Eu preciso estabelecer um propósito na minha vida. Eu preciso estabelecer um propósito com Deus. Eu preciso estabelecer um propósito com a igreja de Deus. Eu preciso estabelecer um propósito espiritual. Eu preciso estabelecer um propósito com esta geração. Eu preciso me alinhar e eu preciso estabelecer um propósito na minha vida. É tempo de nós voltarmos à origem. É tempo de nós voltarmos à intenção original. É tempo de volta, é tempo de retorno. É tempo de estabelecer uma aliança com propósito. Não adianta ter aliança sem propósito e não adianta ter propósito sem aliança. É tempo de eu estabelecer uma aliança com propósito. Entenda isso na sua vida. Receba isso no seu coração. Eu preciso ter aliança? Preciso. Mas essa minha aliança, ela precisa ser uma aliança com propósito. E hoje, Deus ele está nos chamando nesse tempo. Deus está chamando a igreja dele, Deus está nos chamando a estabelecermos um propósito. Deus hoje está te chamando para estabelecer um propósito na sua vida. Mas por que precisamos ter propósito? Por que eu preciso ter um propósito na minha vida? E eu queria destacar algumas coisas aqui, eu queria pensar algumas coisas aqui com você nesse texto. Eu vou sair dele um pouquinho também, mas eu vou voltar nele e nós vamos aprender algumas coisas aqui sobre esse propósito que Deus quer que eu estabeleça. Por que eu preciso ter um propósito? No capítulo 4 de João, verso 20, verso 21, eu queria destacar a primeira coisa com você. Evangelho de João, capítulo 4, verso 20 e verso 21, que diz assim a palavra de Deus. Conhecido nosso, e a palavra é rica, fonte inesgotável, manancial de águas vivas. Oh, glória a Deus. Verso 20 e verso de número 21. 20 diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar.
Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. A hora vem que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Por que eu preciso ter um propósito? Porque Deus não é Deus de lugar. Deus não é Deus de lugar. É o que Jesus está dizendo aqui. Por que eu preciso ter um propósito? Porque Deus é Deus de ambiente, Deus não é Deus de lugar. E o grande erro que nós cometemos, há um grande erro, e esse contexto que nós estamos vivendo, de não poder se reunir em tempo, ou alinhamento. A igreja está indo para a igreja, nas casas. A igreja está voltando à origem. Porque Deus não é Deus de lugar, Deus é Deus de ambiente. O que eu aprendo aqui? Aqui se desconstrói os místicos que nós criamos, a nossa cultura religiosa, quebra-se aqui a nossa cultura. Ei, Deus só está presente no culto de domingo à noite no templo. E a nossa ignorância é tão grande que a ênfase é domingo à noite. O dia de semana não tem problema. O dia de semana não precisa de música, não precisa de adoração, não precisa de eu ir à reunião. Eu assumo um monte de compromissos nos dias que eu deveria estar na casa, estar reunido com os meus irmãos. Não, eu assumo compromisso, faço curso toda noite. E aqui se quebra esse místico. Deus não é Deus de lugar. Deus não está preso a lugar. Deus não está preso a paredes. Deus não está preso a lugar. E nós, nessa cultura nossa, nós achamos que Deus é o Deusão no domingo à noite. E aí, domingo à noite, tem que ter banda de música, tem que ter poesia. Domingo à noite tem que ter número especial, tem que ter solo. Por quê? Porque o Deusão, o Deus de lugar, está no templo, domingo à noite. Ei, Deus não é Deus de lugar. Deus não é Deus místico. Ah não, eu preciso ir ao monte, porque no monte, Deus está no monte. Deus não é Deus de lugar. Deus não está preso a coisas místicas. É o que Jesus está dizendo. Vai chegar um tempo que nem Gerizim, e nem Sinai, nem aqui em Samaria, nem em Jerusalém. Não, porque Deus não é Deus de lugar. E é isso que Deus está ensinando para essa mulher. Deus não é Deus de lugar. E eu preciso ter um propósito. Eu preciso ter um propósito. Eu preciso estabelecer um propósito com Deus. Porque Deus é ambiente, Deus não é lugar. Deus não é lugar, Deus ele é ambiente. A palavra dele diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas ele habita em templos feitos pela mão dele. Você e eu. Se eu não valorizo a presença de Deus, se eu não tenho o conhecimento, a certeza, o discernimento, que o mais importante é a presença dele. Se eu não tiver o discernimento de que eu, em reunião, eu não sou público, eu não sou plateia, se eu não tiver o discernimento que nas reuniões presenciais,
nos cultos, eventos realizados, se eu não tiver o discernimento de que eu não sou plateia e que plateia é Ele, que culto não é para mim, mas culto eu devo prestar, culto eu devo oferecer, adoração eu devo oferecer para Ele. Se eu não tenho esse entendimento, se eu não tenho esse discernimento, não há propósito na minha vida. E Deus não se manifesta. Porque Deus não é lugar, Deus é ambiente. E Jesus está desconstruindo essa cultura aqui. Deus não está preso a lugares. Deus não está preso a lugar. Deus, Ele é ambiente. E eu preciso adorar o Senhor. Eu sou o templo do Espírito Santo. Somos corpo, sim. Corpo, igreja é corpo. Sou membro do corpo. Mas Deus não está preso a isso. Então eu preciso quebrar esses místicos que nós criamos, que nós herdamos, que nós ensinamos, que nós propagamos. Eu preciso desmistificar que domingo à noite é o Deusão, que merece o melhor, tudo do bom e do melhor. Durante a semana se lasque. Está faltando propósito na sua vida. Hoje, estabeleça um propósito com aliança. Estabeleça uma aliança com propósito. Segunda coisa que eu queria destacar com você está no nosso texto. Livro de Reis, segundo Reis, capítulo 3. Eu queria ler o versículo 11 e o versículo de número 12. Para nós pensarmos mais uma coisa aqui. Verso 11. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse-lhe Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Por que eu preciso ter propósito? Por que nós precisamos ter propósito? Porque Deus não faz nada sem propósito. Vou repetir para você. Por que eu preciso ter propósito? Porque Deus não faz nada sem propósito. O propósito estava debaixo de uma palavra. Está aqui o rei de Israel, está aqui o rei de Judá e está aqui o rei de Edom. E eles ia haver uma guerra. Israel ia entrar em guerra. E aí o rei de Judá é procurado pelo rei de Israel para que se estabeleça uma aliança, para que eles se unam nessa guerra, para que haja livramento. E Josafá então faz uma aliança com o rei de Israel. E aí no meio do caminho o rei de Edom veio: para onde vocês estão indo? O que vocês estão indo fazer? Nós estamos indo guerrear contra os moabitas ali, vai ter um confronto. Não, por que vocês não me avisaram? Não, eu posso ir junto, vou junto com vocês. Só que quando eles chegam no deserto, vai acabar a água, vai acontecer uma cidade que a gente vai pensar mais para frente aqui. E aí o rei Josafá, ele falou assim: escute, não tem aqui nenhum profeta de Deus, não tem aqui nenhum homem de Deus, não tem aqui alguém que nós possamos nos aconselhar, nós possamos buscar de Deus, a direção de Deus, naquilo que nós precisamos fazer. E eles falaram: olha, Eliseu, então vamos até Eliseu. O propósito ele está debaixo de uma palavra. O propósito ele está debaixo de uma direção de Deus.
Por isso que eu preciso ter propósito, e o meu propósito tem que estar alinhado ao propósito de Deus. Tem que haver esse alinhamento. Tem que estar debaixo de uma direção de Deus. Se você está debaixo de uma palavra, escute, se você está debaixo de uma palavra, não importa como, Deus, Ele vai fazer na sua vida. Por isso que eu tenho que ter propósito, meu propósito tem que estar alinhado com o propósito de Deus. Porque Deus não faz nada sem propósito. E se eu tenho propósito, e o meu propósito está alinhado com o propósito de Deus, não importa como, Deus vai fazer, vai acontecer na sua vida, vai acontecer na minha vida, vai acontecer na vida da igreja. Se a igreja está debaixo de uma palavra, não importa como, Deus Ele vai fazer. Por isso que a igreja precisa estabelecer uma aliança com propósito com Deus. Não basta ter aliança e não ter propósito, e não basta ter propósito e não ter aliança. Eu preciso ter uma aliança, eu preciso ser uma igreja aliançada com propósito. Porque aí, se eu estou debaixo de uma palavra, de uma direção de Deus, se eu estou debaixo de uma direção do Senhor, e há um propósito na minha vida, há uma aliança com o propósito na minha vida, e essa aliança com o propósito está alinhada com o propósito de Deus, não importa de que maneira, de que jeito, olha, escute, vai acontecer na vida da igreja, na vida da cidade, na vida do povo, na vida da nação, na vida do estado, na minha vida, na sua vida, vai acontecer em nome de Jesus de Nazaré. Mas eu preciso ter propósito, porque Deus não faz nada sem propósito. Então, se você está aí vivendo uma vidinha que deixa do jeito que está, para ver como é que vai ficar, vamos tocando o bonde, vamos tocando o barquinho, vamos ver o que vai rolar aí mais para frente, o que vai acontecer, vamos aguardar o contexto das coisas. Ei, Deus não vai se manifestar. Mas se você tem aliança e tem propósito, e se você está alinhado ao propósito de Deus, ei, escute, não temas, não tema caos, não temas pandemia, porque nós estamos aí, né, na nuvem da pandemia, coronavírus. Se você tem aliança, se você tem propósito, Deus vai se manifestar a seu favor, porque Deus é Deus de propósito. Mais uma coisa que eu queria destacar com você, segundo livro de Reis, capítulo 3, versículo de número 7, que diz assim a palavra de Deus: e foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim, irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei com tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Por que nós precisamos ter propósito? Porque precisamos estabelecer uma aliança. Por que eu preciso ter propósito? Porque eu preciso estabelecer uma aliança. Por que Josafá fez uma aliança com Jorão, rei de Israel? Por que Josafá fez essa aliança? Sendo que Israel era corrompido, não tinha compromisso com Deus. Josafá tinha. Por que ele entra? Ele aceita esse convite e ele estabelece uma aliança com Jorão. Por quê? Porque Josafá teve discernimento espiritual. Nesse tempo agora, sabe o que está faltando para a gente como igreja? Ter discernimento espiritual. A gente é cheio de conhecimento, igualzinho a geração de Jesus, os doutores da lei, cheios de conhecimento, sabiam tudo da lei, sabiam tudo da teologia,
mas não tem discernimento nenhum, não tinha discernimento nenhum. E quando Jesus vem, Jesus nasce, tem um moço no templo aguardando ali, viveu no templo aguardando, olha Deus, e a oração dele era: Senhor, não permita que eu morra sem que eu veja o Salvador. E quando Maria e José chegam ao templo para cumprir a lei, para consagrar o menino, apresentar o menino ao Senhor, e Simeão olha para aquele menino, pega aquele menino nos braços e abraça: agora, Senhor, o Senhor pode me levar, o Senhor pode cumprir os meus dias, porque eu vi o Salvador. Os doutores da lei, cheios de conhecimento, não discerniram Jesus como Messias. E até hoje. E Simeão teve discernimento. É por isso que conhecimento por conhecimento, conhecimento intelectual, não leva a nada. O que Josafá teve aqui? Discernimento espiritual. Por que ele estabelece essa aliança com Jorão, rei de Israel, que não tinha compromisso nenhum por Deus? Porque ele teve discernimento. Qual o discernimento que ele teve? Ele vai guerrear contra Moabe. Ele não tem experiência em guerra. Ele vai perder, ele vai se lascar. O rei de Moabe vai destruir Israel, vai arrebentar com Israel. E se o rei de Moabe arrebentar com Israel, destruir Israel, o próximo a ser invadido é Judá. Sou eu. A próxima vítima, a bola da vez, vai ser eu. Por que evitar uma batalha agora para enfrentar ela amanhã? Tem gente que é assim. Vai deixando para amanhã, para depois. Não, depois eu resolvo. Amanhã eu resolvo. Semana que vem eu resolvo. Mês que vem eu resolvo. E não resolve nunca. E vai só adiando, prorrogando, protelando. E a coisa vai só crescendo, tomando uma proporção maior. O que Josafá ele fez? Eu enfrento a guerra agora. Eu estabeleço uma aliança agora com Israel. Eu estabeleço uma aliança agora com Josafá. E enfrento Moabe com Josafá, do que amanhã eu enfrentar eles sem Israel, e as minhas chances são menores. Por quê? Qual foi o discernimento dele? O inimigo é o mesmo. Igreja, escuta aqui, o nosso inimigo é o mesmo. Ei, nós não somos inimigos uns dos outros. Eu não suporto ver competição entre denominação, entre placa de igreja tribal, visão tribal. E não, eu, a minha igreja, a minha placa, a minha isso, a minha aquilo. Ei, o nosso inimigo é um só. O meu inimigo, o seu inimigo é Satanás. O nosso inimigo é o diabo. A minha luta, a minha guerra é contra o diabo. A minha guerra não é contra ser humano. A minha guerra não é santa. A minha guerra não é religiosa. A minha guerra não é por poder, por domínio, por ser conhecido de homens, celebridade. A minha guerra é contra o reino espiritual, o mundo espiritual. É contra hostes e potestades do mal. E Josafá tem o discernimento aqui. O nosso inimigo é o mesmo. Então vamos parar com essa bobajada. Vamos quebrar esse besterol de achar que eu sou melhor, de que eu detenho poder, de que eu tenho mais Espírito Santo do que você. Ei, Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos preferidos. No reino de Deus, no mundo espiritual, nós todos estamos nivelados. E Josafá entendeu. Olha o discernimento. Eu vou estabelecer uma aliança com Jorão. É um cara que não tem muito compromisso com nada, está corrompido, mas eu vou estabelecer uma aliança com ele, porque nós juntos temos um inimigo único e juntos nós temos probabilidade de vencer. O que é uma
aprendo aqui? Naquela aliança existia um propósito. Naquela aliança existia um propósito: destruir o mesmo inimigo. Ah, se a igreja entende, a igreja não, se as denominações humanas entendessem isso. Se nós entendêssemos isso e dessemos as mãos, nós conquistaríamos terras, conquistaríamos estados, conquistaríamos o Brasil para o Senhor Jesus. Josafá gostava de Jorão? Não. Josafá tinha intimidade com Jorão? Era da cozinha dele? Não. Josafá tinha afinidade, sentia alguma coisa por Jorão? Não. Mas eles o quê? Eles lutaram juntos. Eles lutaram juntos. Sim. Precisamos ter discernimento. Esse tempo é tempo de discernimento, esse tempo é tempo de alinhamento, esse tempo é tempo de estabelecer aliança com propósito. Precisamos estabelecer uma aliança. Talvez o que está faltando para você, para a sua vida, é aliança. Talvez você não tenha aliança, você ainda não é aliançado com Deus, não há uma aliança. E Deus é Deus de aliança. Talvez não haja propósito na sua vida. Você não tem uma aliança com propósito. E escute o que eu vou te dizer, escute o que eu vou te ensinar. O propósito é maior do que a necessidade. O propósito é maior do que a necessidade. O propósito é maior do que a necessidade. E o que nos une é o propósito. O que me une é o propósito. O propósito produz comunhão. Ei! O propósito produz comunhão. O propósito produz unidade. O propósito, ele produz frutos. O propósito, ele produz adoração. Quebra das diferenças. Mas quando há uma aliança com propósito, o propósito é maior. O propósito é maior do que as nossas necessidades. Eu preciso estabelecer um propósito, eu preciso estabelecer uma aliança na minha vida. Nós precisamos estabelecer um propósito, uma aliança. Porque aí Deus vai se manifestar. Vai se manifestar a meu favor, a seu favor. Vai se manifestar a favor da igreja, a favor do contexto onde a igreja está inserida. Vai se manifestar a favor do Estado. Vai se manifestar a favor do país. Eu preciso estabelecer aliança. Por quê? Por que nós precisamos ter propósito? Eu queria destacar mais uma coisa com você, que está no verso 8 e no verso 9 do 2 Reis, capítulo 3, que nós estamos pensando aqui no dia de hoje. Eu não sei o horário que você está participando aí com a gente, se é de manhã, se é de tarde, se é à noite, não importa, porque Deus não tem barreira, Deus não é místico, não precisa ser ao vivo, online. Deus, ele faz. Verso 8 e verso 9 que diz assim: e ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguiam não tinham água. Acabou a água. Por quê que nós precisamos ter propósito? Para superar, escute, bem atual,
contextualizar, para superar as adversidades. Por que nós precisamos ter propósito? Para superar as adversidades. Qual o caminho que eles tomaram? Por que caminho nós iremos? Por onde? Por onde que nós vamos passar? E diz o texto que eles foram pelo deserto. Diz o texto que assim que eles entraram no deserto, escute, assim que eles entraram no deserto, a água acabou. Assim que eles entraram no deserto, a água acabou. O que significa isso, pastor? O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver com pandemia? Covid-19? Coronavírus? O que isso tem a ver com esse tempo que a gente está vivendo? O que significa isso? A água, eles entraram no deserto e a água acabou. O que significa isso? Veio a adversidade. O que significa isso? Veio a crise. O que significa isso? Veio o problema. Veio a crise, veio a adversidade, veio o problema. O que você faz quando o problema vem? O que você faz quando a adversidade vem? O que você faz quando a crise vem? O que eles fizeram? Aprenda aqui, é Bíblia, é palavra de Deus. Aprenda com Deus. O que eles fizeram? Nesse momento de adversidade, de crise, de conflito, de pandemia, de coronavírus, de Covid-19, o que eles fizeram? Qual foi a atitude deles? O que eles fizeram? Eles procuraram um profeta de Deus, eles procuraram um homem de Deus. Por que eu preciso ter propósito para superar as minhas adversidades? Eles foram procurar Deus, eles procuraram um representante de Deus na terra. Eles procuram um profeta, um representante de Deus, e eles vão ao encontro do profeta, eles vão procurar o profeta. Eu aprendo algumas coisas aqui. Deus, ele leva você para o deserto. Deus, ele leva a igreja para o deserto. Deus, ele nos leva para o deserto. Sabe para quê? Levou aqui os reis para o deserto. Sabe para quê? Aprenda. Para descobrir o que você tem nesse seu coração. Deus, ele me leva para deserto. Deus, ele leva a igreja para deserto. Deus, ele leva você para deserto para descobrir o que tem no seu coração. Deus me leva para o deserto, te leva para o deserto, nos leva como igreja para o deserto, para quê? Para ver quem você é, quem eu sou. Por isso que a gente está vivendo isso aí. Deus quer ver quem eu sou. Deus, ele quer descobrir o que tem no meu coração. Tem um monte de gente no desespero, no pânico, no caos, no terror. Está confiado em quê? Alicerce, areia. Eu falei isso aqui na mensagem passada. Está alicerçado na areia, manifestando o alicerce. Deus quer saber quem eu sou. Deus, ele quer descobrir o que tem no meu coração. A água acabou. Eles entram no deserto, a água acabou. Aprenda mais uma coisa aqui, muito rico a palavra de Deus. Se não tivesse acabado a água, se não tivesse acabado a água,
quando eles entraram no deserto, eles iriam buscar a vontade de Deus? Vou repetir para você. Se não tivesse acabado a água quando eles entraram no deserto, eles iriam buscar a vontade de Deus? Se não acabar a minha água, a sua água, será que nós vamos buscar vontade de Deus? Será que nós temos buscado vontade de Deus? De repente você está aí, na sede, com sede, cheio de necessidade, privação, adversidade, crise, conflito, medo, insegurança, ansiedade. Ei! Mas será que nesse tempo de falta d'água, não tem água, está no deserto, será que você tem buscado a vontade de Deus? Que água que precisa acabar na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, para você buscar a vontade de Deus? Que água que precisa acabar na sua vida para você buscar a vontade de Deus? Que água precisa acabar na sua vida para que você possa buscar a vontade de Deus? Se Deus não permitisse a água acabar, eles não iriam buscar ao Senhor. Talvez vai ter que acabar a água na sua vida. Talvez ainda tenha água aí. E você está confiado nisso, na sua força, nos seus recursos, no seu intelecto, na sua condição social, no seu money, nas suas reservas. Tem que acabar essa água. Porque enquanto tem água, a gente não busca a vontade dele. Enquanto tinha água, se a água não acabasse, eles não iriam buscar a vontade de Deus. Deus vai permitir a sua água acabar, porque senão você não vem. Deus vai permitir a nossa água acabar. Deus vai permitir que a água da igreja acabe, porque se não acabar, você não vem. Algo tem que acabar para você buscar. Algo tem que acabar para você buscar. Uma outra coisa que eu queria destacar aqui com você está no verso 13 e no verso 14 do nosso segundo livro de Reis, capítulo 3, que é o texto que nós estamos pensando aqui no dia de hoje, no palavra de hoje. Verso 13 e verso de número 14. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Disse-lhe Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Por que nós precisamos ter propósito? Para as portas se abrirem. Por que eu preciso ter propósito, aliança com propósito? Para as portas se abrirem. Quando Eliseu viu Jorão, rei de Israel, e viu o rei de Edom, ele os insultou. Ele falou: o que você está fazendo aqui, rapaz? Eu vim aqui consultar o Senhor. Vai consultar os profetas do seu pai, da sua mãe. Vai consultar lá os deuses,
os Baalins, vai consultar lá Baal, vai consultar lá o deusinho de Acabe e de Jezabel. As portas estavam fechadas para eles. Por quê? Porque não tinham aliança com propósito com Deus. E quando eu não tenho aliança com propósito com Deus, e o meu propósito está alinhado ao propósito de Deus, as portas estão fechadas para mim. Por isso que as portas estão fechadas para você, porque está faltando aliança com propósito com Deus. Por isso que as portas se fecham para a igreja. As portas se fecham para a igreja. Por quê? Porque não existe aliança com propósito com Deus. E aí entra ano, sai ano, mesmice, entra, sai, não cresce, a coisa não acontece, a coisa não flui. Ei, cadê Deus? Onde está o Senhor? Onde está Deus? Quando eu não tenho aliança com propósito, as portas estão fechadas para mim. Eliseu está virando para eles aqui: olha aqui, Jorão, eu não tenho compromisso com você, porque você não tem compromisso com Deus, e Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Então eu também não tenho compromisso com você, e você também, rei de Edom. O que você está fazendo aqui? Rapa fora, cai no capinado. E se não fosse em respeito à presença de Josafá, rei de Judá, eu nem estaria aqui conversando com vocês. Então as portas estão fechadas para eles. E muitas vezes as portas estão fechadas para nós, para a igreja. Mas por causa de Josafá, as portas se abriram. Ei, escute. Dependendo com quem você anda, dependendo de com quem você anda, as portas de Deus se abrem para você. Dependendo de com quem você anda, as portas de Deus se abrem para você. O que abriu as portas para Jorão e para o rei de Edom? O que abriu as portas para esses dois reis? O propósito. Existia uma aliança com propósito. Josafá havia estabelecido uma aliança com propósito com Jorão. Então há uma aliança com propósito, e a aliança com propósito, o propósito abre as portas. Com quem que você anda? Com quem que você tem andado? Com quem você tem estabelecido alianças na sua vida? Com quem que nós estamos andando? As portas estão abertas para você? Existem portas abertas para você? Ou está tudo fechado, o céu está de bronze? Eu oro, não acontece nada, não tenho resposta, as coisas não acontecem para mim, não flui, não há manifestação de Deus. As portas estão fechadas. Com quem você tem andado? Dependendo com quem você anda, dependendo de com quem você anda, as portas de Deus se abrem para você. Estabeleça uma aliança com propósito. Se alinhe ao propósito de Deus. Se alinhe ao Senhor. Se alinhe à igreja. Se alinhe espiritualmente. Se alinhe com a palavra. Escute, receba de Deus. As portas vão se abrir na sua vida. As portas vão se abrir para você. Tome uma decisão hoje e as portas vão começar a se abrir diante de você. E vai acontecer em nome de Jesus de Nazaré. Verso 15, para a gente pensar mais uma coisa aqui. Ora, pois trazei-me um tangedor, um músico. E sucedeu que tangendo o tangedor, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor.
Por que devemos ter propósito? Para Deus se manifestar. Por que eu preciso ter propósito? Para Deus se manifestar. Eu falei inicialmente, Deus não é Deus de lugar, Deus é Deus de ambiente. O que eu aprendo aqui? Tem que ter ambiente, tem que ter atmosfera, tem que se gerar um ambiente, tem que se gerar uma atmosfera para que Deus se manifeste. Eliseu vira aqui e fala assim: é o seguinte, eu quero um músico. Ele está onde? Onde que ele está? No deserto. Onde que eu vou arrumar um músico? Onde que eu vou arrumar um arpista? Onde que eu vou arrumar um tangedor? Você está ficando doido, Eliseu? Você está ficando doidão, profeta? O que é que você cheirou aí, meu amigo? Onde que eu vou arrumar músico na atual conjuntura, nesse coronavírus aí, violento? Eu não posso nem sair de casa, eu não posso nem ir à igreja para gravar um vídeo. Onde que eu vou arrumar músico? Deus é Deus de ambiente. Para Deus se manifestar, tem que ter ambiente. E Eliseu pede: eu quero um arpista, eu quero um músico, eu quero um tocador que venha tocar o instrumento. Eu quero um tocador. O que significa isso, pastor? O que significa isso? Aprenda um princípio aqui, querido líder, querido pastor, amigo, companheiro, irmão, querido líder, queridos de linha de frente, queridos instrumentistas que se dizem levitas, aprenda um princípio aqui. As coisas de Deus não são de qualquer jeito. Vou repetir para você. Escute, aprenda aqui também, aprenda comigo nesse dia. Eu não sei o horário, mas nesse dia aqui, aprenda comigo. As coisas de Deus não são de qualquer jeito. Tem que ter ambiente, porque Deus é Deus de ambiente. E o que Eliseu está fazendo aqui? Qual que é a atitude do profeta? Ele está se posicionando. Deus vai me usar, mas precisa de alguém tocando harpa. Deus vai me usar, mas é necessário não fazer de qualquer jeito, porque Deus não é lambão. E Eliseu então, ele faz uma exigência. O que ele está ensinando para esse pessoal aqui? O que ele está ensinando para nós? O que ele está ensinando para a igreja? Existem requisitos para Deus agir. Ei, nesse trem tocado de qualquer jeito, formatadinho, não. Nesse negocinho de qualquer maneira, não. Deus capacita, Deus usa, é só abrir a boca, Deus fala. Existem requisitos para Deus agir, porque Deus é ambiente. As pessoas querem ouvir a voz de Deus, você quer ouvir a voz de Deus, a igreja quer ouvir a voz de Deus, mas não querem fazer o que o profeta precisa para profetizar. Nós queremos ouvir a voz de Deus a qualquer custo, de qualquer jeito, e não queremos fazer o que o profeta precisa para poder profetizar. Existem condições para Deus se manifestar. Existem requisitos. As coisas de Deus não são de qualquer jeito. As coisas de Deus não são de qualquer maneira. As pessoas pensam que porque nós somos de Deus, que temos que fazer do jeito que elas querem. Ah não, pastor, faz oração aí. Pastor, o senhor podia, vai ter uma reunião lá em casa, vai ter uma celebração, o senhor podia ir lá dar uma palavrinha.
eu não sou pastor de palavrinha, eu sou pastor de palavrão. De palavra é palavra, não é de qualquer jeito, não é do meu jeito. Ah não, eu só podia ir lá só fazer uma oração assim, uma oração forte, para abençoar o momento. Escuta aqui, de qualquer jeito não. As coisas de Deus não são de qualquer jeito. Não é do jeito que você quer, na hora que você quer, da maneira que você quer, do seu jeito. Eliseu se posiciona, olha aqui, Deus vai me usar aqui, só que é o seguinte, tem que ter música, tem que ter um arpista, tem que ter louvor e adoração, e se não tiver, sem chance, porque eu não faço as coisas de qualquer jeito. E diz o texto, escute, quando o arpista começou a tocar a harpa, quando o músico começou a tocar um instrumento, diz o texto, não sou eu não é pensamento humano meu não, diz o texto, Bíblia, que as mãos de Deus vieram sobre Eliseu. Quando o músico começou a tocar, quando o arpista começou a tocar a harpa, as mãos de Deus vieram sobre Eliseu. Deus, ele começou a usar Eliseu. Inspiração divina. E Deus começou a usar. E ele libera uma palavra para aqueles reis, ele libera uma palavra para Israel, ele libera uma palavra para Judá, ele libera uma palavra para o rei de Edom. As mãos de Deus, quando o arpista começou a tocar, as mãos de Deus vieram sobre Eliseu. Deus se manifestou. Quando nós começarmos a fazer as coisas do jeito que Deus quer, a mão do Senhor vai vir, a inspiração de Deus vai vir, a glória de Deus vai vir, vai haver manifestação da glória dele, da presença dele. Muitos de nós estamos na presença dele, mas ele não se manifesta, porque nós estamos fazendo de qualquer jeito, lambão, oferecendo resto para Deus, querendo fazer tocado, querendo fazer de qualquer maneira, de qualquer jeito. Deus não vai se manifestar, Deus não vai manifestar a glória dele, porque as coisas de Deus não são feitas de qualquer jeito. Por que eu preciso ter propósito? Eu queria destacar mais uma coisa no verso 16 do nosso texto. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Por que nós precisamos ter propósito? Por que eu preciso ter uma aliança com propósito? Para cavar as covas. Vou repetir? Por que eu preciso ter propósito? Para cavar as covas. Deus, ele faz a parte dele. Deus, ele faz a parte dele. Mas eu, João, preciso fazer a minha parte. Vou repetir para você. Deus faz a parte dele, mas você precisa fazer a sua parte. Cave covas. O arpista começa a tocar, as mãos do Senhor vêm sobre o profeta e ele libera uma palavra. Olha aqui, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas. Você tem que questionar alguma coisa? Não entendi. Pastor, eu não entendi. Pastor, eu não entendi nada que o senhor pregou. Eu não estou entendendo. Mas como assim? Fazer cova? Onde que nós vamos achar pá, enxada?
Nossa, que difícil, hein? Ah, não, desse jeito não. Precisamos cavar covas. Você quer a manifestação de Deus? Você quer a glória de Deus? Você quer vitória, conquista, bênção, viver o que Deus tem para você, a vida em abundância? Então você precisa ter uma aliança com propósito, e você precisa cavar covas. E que covas que eu tenho que cavar, pastor? Quais são as covas que eu tenho que cavar? Comece cavando a cova da oração. E tem faltado oração. Comece a cavar as covas da oração. Comece a cavar as covas do jejum. Não, jejum não é para esse tempo. Não, então rasga a sua Bíblia e joga fora. Rasga e joga fora. Precisamos cavar as covas do jejum. Precisamos cavar as covas da palavra. Ei, não é conhecimento de ouvir falar. Já viu esse negócio aí? A gente é cheio de conhecimento de ouvir falar. Ah, porque a palavra de Deus diz assim. Mas está onde aí, irmão? Onde que está a referência? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Sabe por quê? Cheio de conhecimento de ouvir falar. Não tem conhecimento. Eu preciso cavar as covas da palavra. Eu preciso não ficar satisfeito apenas com letra, mas eu preciso, como João diz em capítulo 6 dele, verso 63, eu preciso do Espírito que está por trás da letra, eu preciso das verdades espirituais que estão contidas na palavra, eu preciso praticar as verdades espirituais contidas na palavra, eu preciso e eu particularmente quero o maná escondido, eu quero o Espírito por trás da letra, eu quero a palavra de sabedoria, eu quero a palavra de conhecimento, eu quero o discernimento de espírito, e eu quero a revelação das verdades espirituais. Cavar a cova da palavra. Precisamos cavar as covas do apoio. Sair dessa posiçãozinha aí de se achar que você é plateia, crítico, gospel profissional. Eu não gostei do louvor hoje. As músicas cantadas, os ritmos. Eu não gostei da palavra do pastor. Eu não senti nada. Esse culto aí, eu não senti nada. Não é de Deus, não foi de Deus. Sai dessa condição de crítico. Você não é plateia. A plateia no culto é Deus. O culto não é para você, é para Deus. A igreja não precisa de você. Deus não precisa de você. Ah, se eu não tiver, não acontece. Deus não precisa de você, querido. Eu é que preciso da igreja. Eu é que preciso de Deus. Eu preciso descer desse patamar aí, de achar que eu sou plateia, de crítico profissional gospel. Cava a cova do apoio. Comece a andar 2 milhas. Comece a se doar. Seja pão. Eu quero ser pão. Qual que é o propósito do trigo? Um dos, virar pão. Seja pão. E por que eu quero ser pão? Para saciar a fome de muitas pessoas que necessitam. Seja pão, seja trigo, não seja joio. Tem muito joio no nosso meio. Desce dessa condição, cave a cova do apoio. Cave a cova do apoio. Cave a cova do discipulado. Comece a cavar a cova do discipulado. Quantos discípulos você tem feito? Eu não estou falando aqui de levar gente para templo. Eu não estou falando aqui de levar gente para se tornar membro de igreja denominacional. Não. Eu estou falando aqui de grande comissão.
Porque Jesus mandou fazer discípulo. Ou eu estou enganado, eu li errado. Cave a cova do discipulado. Quem que eu tenho discipulado? Cave a cova da presença de Deus, onde eu valorizo a presença de Deus. Eu quero mais de Deus para a minha vida, eu quero mais da palavra dele, eu quero mais da essência dele na minha vida. Cave a cova da presença, valorize a presença, não inverta valores, não inverta valores. Deus não é Deus de lugar, Deus é Deus de ambiente. Você é o ambiente, você é o lugar, é você que Deus quer. Deus quer você. Cave a cova da presença, cave a cova do discipulado, cave a cova da santidade. Não é religiosidade, não é preso a normas e leis, mas é santidade, é separação. Não é o tanto que o Espírito Santo tem de mim, não é o tanto que eu tenho do Espírito Santo, é o tanto que o Espírito Santo tem de mim. Se esvazie para que ele te encha. Enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque a coisa de homem tem contenda. Cave a cova da santidade. Olha o momento que a gente está vivendo. Cave a cova da intercessão. Eu estou vendo um monte de pessoas se levantando, glória a Deus, um monte de líder, um monte de pastor, um monte de países, em toda a face da terra, as pessoas se mobilizando. Vamos marcar 7h30, vamos marcar 8 horas, vamos marcar 3 vezes por dia, vamos estar levantando um clamor pelo mundo, pela nação, vamos estar levantando um clamor pela igreja, vamos estar orando. Cave a cova da intercessão, cave a cova da consagração, cave a cova do pequeno grupo. Ei, agora não podemos ter um número maior de pessoas reunidas, mas pequenos grupos, não tem risco. Podemos estar reunidos em pequenos grupos. Nós queremos milagre. Você quer milagre, a igreja quer milagre, o mundo quer um milagre, mas nós não queremos cavar a cova. Mas a palavra que o profeta liberou: cavem covas nesse vale. Por que eu preciso ter propósito? Para cavar covas. E de repente eles estão ali cavando covas. E de repente o Senhor virou: não gente, eu não vou cavar mais nada não. Eu estou cansado, o sol está quente, eu não aguento mais, eu não estou suportando mais. Não, eu não quero mais. De repente o rei de Edom, deu piti. Mas aquele que tem compromisso, aquele que tem aliança, aquele que tem aliança com propósito. Josafá tinha aliança com propósito. Ele disse: não, eu não posso parar. Meu querido, você não pode parar. Por isso que eu preciso ter aliança com propósito, porque eu não posso parar. Eu preciso cavar as covas. Deus vai honrar a minha fé, Deus vai honrar a minha atitude, Deus vai honrar as minhas orações, Deus vai responder as minhas orações. Eu vou cavar covas, eu não vou desanimar, eu não vou me abater por aqueles que estão ao meu redor dizendo: não adianta, não tem jeito, ei, eu estou cansado, não vai dar certo, não adianta ficar insistindo em não, eu prefiro ficar firmado na palavra. Cave covas, não fique só esperando o milagre, mas para o milagre acontecer, você precisa cavar covas. Verso 17, e eu estou caminhando aqui para a gente encerrar, mas 3 coisas eu queria deixar aqui com você. Verso 17: porque assim diz o Senhor: não vereis vento, e não vereis chuva. Não vereis vento, não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. Por que nós precisamos ter propósito? Para não faltar
água. Por que nós precisamos ter propósito? Para não faltar água. Não vai ter vento, não vai ter chuva, mas vai ter tanta água que vocês vão beber, os animais de vocês vão beber e vai sobrar água. O que é a água? O que significa? O que tipifica a água? Para o texto aqui, para eles no contexto deles e para nós no nosso contexto. O que significa a água? A provisão de Deus. Sabe o que Deus está mandando te dizer? Não vai faltar água. Se você tiver aliança com propósito, se você obedecer, for obediente, não ficar questionando, mas cavar as covas, vai haver tanta água e vai sobrar água. Porque Deus é Deus de provisão e Deus ele vai prover aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. Não teve vento, não teve chuva, mas Deus mandou água. Não teve vento, não teve chuva, mas Deus mandou água. O que Deus está nos falando? O que eu aprendo aqui? O que Deus está nos ensinando? Escute, eu não vou dar sinais. Eu não vou dar sinais de que o milagre vai acontecer, mas ele vai acontecer. Eu não vou dar sinais de que o milagre vai acontecer, mas o milagre vai acontecer. Creia no seu coração, receba na sua vida, as coisas vão mudar, a sua história vai mudar. Cave as covas, creia na palavra, obedeça à palavra, faça a sua parte, o milagre vai acontecer. Eu não vou dar sinal nenhum, diz o Senhor, eu não vou dar sinal para ninguém, mas o milagre vai acontecer. Vai acontecer transformação, vai acontecer restauração, vai acontecer cura, vai acontecer libertação, vai acontecer salvação, sem vento, sem chuva, vai acontecer. E esse tempo é tempo que Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai fazer os joelhos se dobrarem, pessoas vão se converter, pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser curadas. Esse tempo é tempo de salvação. O caos, Deus vai transformar todo o caos, toda maldição em bênção. Deus vai transformar esse período de pandemia em tempo de milagre, em tempo de salvação. E Ele não vai dar sinais, Ele já fez isso no princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, caos, mas Deus transformou, Deus não se apavorou, Deus trabalhou no caos e Deus realizou coisas maravilhosas. Vai acontecer. É tempo de alinhamento, é tempo de aliança, é tempo de ter propósito, estabelecer propósito, aliança com propósito. Se alinhar com Deus, se alinhar com a palavra, se alinhar com a igreja, é tempo de alinhamento. Se alinhar espiritualmente, tempo de alinhamento, tempo de discernimento, sem vento e sem chuva. Eu vou fazer, diz o Senhor dos Exércitos. Segunda coisa para fechar aqui, verso 21 ao verso 24. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam o cinto e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E, levantando-se de madrugada, e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas
defronte dele as águas vermelhas como sangue, e disseram: isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram à espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram, mais uma vez, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. Por que nós devemos ter propósito? Para confundir o inimigo. Por que eu preciso ter propósito? Para confundir o inimigo. Deus liberou uma palavra de direção aos israelitas. Olha aqui: vão, cavem covas no vale. Não vai ter vento, não vai ter chuva, mas vai ter água. Vai ter muita água. Deitem no chão, deixem as suas armas e se finjam de mortos. Já pensou? Josafá, que não tinha compromisso, aliança com Deus, e o rei de Edom, Jorão e o rei de Edom, já pensou? Eu não vou fazer isso não, o senhor está ficando doido. Esse Deus seu, Josafá, é doido. Ei, eu já vim aqui, olha, eu já cavei cova, já fiz essa besteira, esse besterol aqui de cavar cova. Agora ele está dizendo que não vai ter chuva, não vai ter vento, não vai ter chuva, mas vai ter muita água, e que é para eu deitar no chão, fingir de morto e ainda largar a arma. Ei, nós estamos indo contra Moabe. Esse povo é cruel, esse povo é terrorista. Eu não vou fazer isso não. Já pensou que luta? Porque é difícil. Se a gente não crê, é difícil até de Deus me abençoar. Não tem como. E o que Deus fez? Deus libera a palavra. Cavem, não vai ter vento, não vai ter chuva, mas vai ter muita água. Se deitem no chão, larguem as armas e se finjam de mortos. E diz o texto que quando o sol nasceu por detrás dos moabitas, eles olharam para o vale, olharam para as águas, olharam para as covas, né, que eles tinham cavado, e viram aquelas águas. Diz o texto que eles viram as águas vermelhas como sangue. E Deus confundiu o inimigo, e eles então viraram e falaram assim: olha, eles lutaram contra eles mesmos, e eles se mataram um ao outro à espada. E olha o sangue, isso tudo aí é sangue. E agora vamos descer e vamos tomar posse dos despojos. E eles descem. E aí Israel se levanta e mata o inimigo, destrói, vence a guerra. Escute que eu vou liberar aqui para você da parte de Deus. Hoje, o sol nasceu para você. Hoje, o sol nasceu para você. O seu inimigo será confundido. Hoje, Deus vai te dar vitória. O sol nasceu para você. Tudo que tem se levantado contra você e na sua vida vai ser derrotado. Hoje, Deus libera
vitória sobre esses moabitas que têm te assolado, em nome de Jesus de Nazaré. E a última coisa que eu queria deixar aqui com você está no versículo número 24 desse texto de 2 Reis 3. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. Por que que nós precisamos ter propósito? Porque no tempo certo, Deus vai nos colocar de pé. Vou repetir. Por que que eu preciso ter aliança com propósito? Porque no tempo certo, Deus vai me colocar de pé. Porque no tempo certo, Deus vai te colocar de pé. Diz o texto que eles se levantaram. Eles se levantaram. É tempo de você se levantar. É tempo de você sair dessa posição. É tempo de você sair dessa condição. É tempo de você se levantar em Deus. Deus quer te levantar. Deus quer me dar vitória, quer te dar vitória. Você pode estar no chão, mas Deus não desistiu de você. Você pode estar no chão, mas Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu da sua família. Deus não desistiu do seu casamento. Deus não desistiu da sua vida. Deus não desistiu do seu ministério. Deus não desistiu do seu relacionamento com Ele. Deus não desistiu das suas finanças. Tudo na sua vida pode estar no chão, mas Deus não desistiu de você. E é tempo de você se levantar. Se levante em Deus. Estabeleça hoje, agora, uma aliança com propósito com Deus. Se alinhe a Deus, porque Deus quer te levantar e quer te dar vitória sobre todos os moabitas que têm vindo contra você. Deus vai se levantar ao seu favor. Você pode estar no chão nesse presente momento, mas Deus vai se levantar ao seu favor. Deus vai confundir o inimigo. Deus vai confundir o inferno. Deus vai confundir o adversário. Deus vai confundir o diabo. Deus vai confundir a crise. Deus vai confundir os moabitas. Deus vai te colocar de pé. Deus vai confundir coronavírus. Deus vai confundir coronavírus, Covid-19. Deus vai te dar vitória. Deus vai te colocar de pé. Você pode estar no chão, mas você não perdeu. Você pode estar arrasado, mas você não perdeu. Deus não desistiu da sua vida. Deus não desistiu de você. Se prepare, porque Deus hoje vai te colocar de pé. O chão não é o seu lugar. O chão não é o seu lugar. Isso que você está vivendo não é o que Deus tem para você, não é o que Deus tem para nós. Deus vai te colocar de pé. As mãos do Senhor desceram sobre Eliseu. As mãos de Deus desceram sobre Eliseu. E as mãos de Deus agora, em nome de Jesus de Nazaré, descem nesse ambiente, nesse lugar. É tempo de buscar a direção de Deus. É tempo de cavar. É tempo de crer. Cave as covas, creia no seu coração, obedeça. Sem vento, sem chuva, sem sinais, vai acontecer na sua vida, vai acontecer na vida da igreja, vai acontecer em nome de Jesus, porque Deus não mudou. Eu preciso ter propósito. Propósito é maior do que as minhas necessidades. Você pode estar aí cheio de necessidades. Se você tiver o propósito é maior. E você vai vencer as suas necessidades. Deus vai intervir. Não temas no teu coração, creia somente. Cave covas.
sem vento, sem chuva, vai vir água sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas necessidades. E vai suprir, Deus vai suprir todas as necessidades do seu coração. Eu vou ficando por aqui. Palavra de hoje. Que Deus possa abençoar você poderosamente nesse dia. Quero fazer uma oração com você. Queria que você orasse comigo agora. Senhor, em nome de Jesus, está aqui a tua palavra e a tua palavra é a verdade. Manifesta o poder da tua palavra, porque a tua palavra é viva e a tua palavra é eficaz. A tua palavra diz que há poder na oração de um justo. Senhor, que haja manifestação do Senhor, assim como Eliseu liberou aquela palavra para aqueles 3 reis, e do jeito que ele falou aconteceu, porque do jeito que o Senhor fala acontece. Senhor, que no dia de hoje o Senhor venha manifestar a tua glória na vida dessa pessoa. Eu não sei o que ele está vivendo, ela está vivendo, ela passando, eu não sei, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece esse coração, e no nome de Jesus manifesta a tua glória, opere nessa vida, opere, Senhor Deus, em nome de Jesus, na vida dessa pessoa que ora comigo agora. Eu quero abençoar essa vida com toda sorte de bênçãos, Senhor, livre de todo mal, livre de coronavírus, Senhor, livre, Senhor, em nome de Jesus, mas guarda, Senhor, para a glória do teu nome. Senhor, que haja água, ó Deus, em abundância nessa vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, perdoa os meus pecados diante do Senhor, e receba nesse dia a minha adoração, porque é no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Pastor João Carlos, Primeira Igreja Batista, celebrando um novo tempo, que você possa celebrar no Senhor hoje e sempre. Deus te abençoe, fique na paz e na graça do Senhor.